Boa noite, agora 00:47 pelo horário de Brasília. Depois de mais de 7 horas de reunião, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil decidiu por 25 votos a 1 aprovar o relatório que recomenda que a entidade ingresse com um pedido de impeachment contra o presidente Michel Temer. Cada voto representa a OAB de um estado ou do Distrito Federal. O Acre, ausente, não votou e o Amapá votou contra o pedido de impeachment. Todas as outras unidades da federação votaram a favor do pedido. O relatório foi elaborado por uma comissão formada por 6 conselheiros federais e concluiu, abre aspas, as condutas do presidente da República constantes de inquérito do STF é possível afirmar que atentam contra o artigo 85 da Constituição e podem dar ensejo para pedido de abertura de processo de impeachment. Fecha aspas. O pedido será protocolado na Câmara dos Deputados. Mais informações ao longo da nossa programação. Bom, já está aqui comigo nossa comentarista de economia, Thaís Herédia. Eu sempre fico ansiosa quando ela chega, já começa a encher ela de perguntas lá na redação ainda. Eu perguntava, Thaís, será que a equipe do governo vai conseguir blindar a agenda econômica, né, diante de tudo que está acontecendo no cenário político? E a gente viu aí hoje os mercados acordando mais tranquilos, só que, como o Mitchell falou, não dá para falar em tranquilidade, especialmente neste momento. Mas, Thaís, a que se deve essa melhora no mercado financeiro, né? Como é que a gente pode interpretar isso? Aline, bom dia. O mercado financeiro dá preço, é isso que eles fazem, né? Ontem eles deram preço para uma crise sem precedentes com desdobramentos absolutamente incertos, né? Só lembrando, a gente passou o dia inteiro sem ouvir os tais dos áudios e a mesma coisa o mercado financeiro. Então, foi se dando preço, um preço dramático para uma situação que ninguém entendia direito qual era. Hoje é um dia de correção, não é um dia de validação do governo de Michel Temer ou da própria pessoa do presidente da República. É um dia de correção pelo exagero e pela irracionalidade de ontem. Essa é uma coisa, é um comportamento que o mercado financeiro tem recorrente em estouros de boiada e crises graves como a gente viveu ontem. Então, essa irracionalidade se reverte um pouco e tem um fim de semana. Como o Mitchell falou, você acabou de dizer aqui, Aline, à espera de notícias. Quer dizer, o cenário não está claro de jeito nenhum. Para a agenda esperada pelo mercado, como a aprovação das reformas, a queda dos juros, não tem nada claro sobre isso. Existem várias hipóteses aí que estão sendo pesadas. E num fim de semana, né, como diz a Eliane Cantanhede, a gente tem 2 dias históricos por semana, você imagina num fim de semana o que não pode sair de análise e de informações de Brasília que possam colaborar na montagem desse cenário. Então, não é uma validação do presidente Michel Temer, é uma correção de exageros, uma proteção para o fim de semana, porque até no mercado financeiro eles têm limite para perder. Oi, Thaís. A gente estava falando há poucos dias sobre o fim da recessão, a possibilidade do fim da recessão. Agora, diante desse quadro grave em Brasília, como é que os analistas estão se posicionando? Porque a gente fala muito aqui que, às vezes, tão importante ou mais do que o fato em si é a perspectiva, né, a expectativa em relação àquilo, a percepção daquela situação. Será que a gente pode voltar para baixo de novo? Oi, Raquel, bom dia. Olha, eu acho que a gente precisa ter muita cautela para fazer esse prognóstico. Primeiro, porque a crise econômica no Brasil, independentemente do que aconteceu ontem, ela é muito aguda ainda, né? A gente estava iniciando um processo de retomada muito frágil, muito lento, com um fundamento mais forte, mais estrutural, por causa da queda da inflação, que promete uma queda importante dos juros, revendo o endividamento, revendo o custo do crédito, quer dizer, criando-se condições para essa retomada acontecer de forma estrutural e não só um voo de galinha, mas, de qualquer forma, num ambiente ainda de muita fragilidade. A gente sai da recessão, sim, do ponto de vista técnico, porque a recessão são trimestres seguidos de resultados negativos. O primeiro trimestre já acabou. Entre janeiro e março, é muito provável que a gente tenha um bom resultado. Então, nós vamos sim sair da recessão
tecnicamente. A gente não estaria livre, mesmo antes de ontem, de mais um trimestre negativo na correção. Só lembrando, Aline e Raquel, a previsão para o PIB no final do ano é de 0,5% ainda. Então, vai haver correção sim de cenário, agora está muito cedo ainda para entender a profundidade de que isso vai acontecer, tem muita coisa ainda para ser definida. E a semana que vem está chegando já, Thaís. Tá. Até lá, obrigada. Até. Pois é, esse foi o segundo pronunciamento de Michel Temer desde que foi revelado o conteúdo, começou a ser revelado o conteúdo das delações da JBS. Sobre isso, então, a gente conversa agora com Gerson Camarote. Camarote, mais uma vez, o presidente Michel Temer entrou, falou palavras estudadas ali junto com assessores, ele deu o recado planejado e daí saiu sem responder a nenhuma pergunta, né? Você acha que o presidente conseguiu ganhar fôlego com esse discurso dele? Olha, a estratégia é essa. O Nilson até estava falando, Nilson Clava, da estratégia de ganhar tempo. O que ele tenta chegar? Tenta chegar na segunda-feira, terça-feira, que é quando começa realmente o Congresso Nacional, para que haja um funcionamento normal. A avaliação é que, se o Congresso estiver emperrado no início dos trabalhos na terça-feira, aí sim o governo vai estar realmente numa situação mais crítica do que já está, porque a percepção é que essa crise está tirando praticamente todo o capital político que o governo Temer tinha acumulado nesse período de um ano de existência. Eu estava conversando com alguns aliados do presidente Michel Temer, que estão nessa reunião que acontece neste momento no Palácio da Alvorada. E aí eles falam de forma muito clara isso. Se o governo não tiver uma capacidade de reação já no início dessa próxima semana, aí sim o cenário passa a ser irreversível, porque a grande preocupação, a gente viu a estratégia de entrar no Supremo, essa é uma estratégia jurídica. Agora, o que tem que dar resultado mesmo a essa altura do campeonato e rapidamente é uma estratégia política, e essa foi a avaliação que foi feita agora há pouco lá no Palácio da Alvorada. Dessa reunião que a gente está vendo, Elô, Beth, estão lá no Palácio da Alvorada, além do próprio presidente Michel Temer, você tem ali o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, você tem alguns ministros, inclusive o Antônio Embaçaí, o Maurício Quintela, que é do PR, o Antônio Embaçaí, que é do PSDB, secretário do governo, o Quintela dos Transportes e o Mendonça Filho, do Democratas, e que é ministro da Educação. E vários representantes de vários partidos da base aliada. O que eles estão fazendo? Realmente monitorando a repercussão desse discurso, desse pronunciamento, que é um pronunciamento, discurso do Michel Temer. E aí eu cheguei a questionar exatamente isso, Elô, que você está me questionando. Eu cheguei a questionar esses aliados o seguinte: vem cá, porque não teve o contraditório? Porque não teve espaço para perguntas de jornalistas? Porque, de fato, e aí é uma explicação muito pragmática que a gente escuta. Olha, o Temer tinha que dar o seu recado, tinha que dar a sua versão, mas também não poderia correr o risco de sair desse script. Então, de fato, foi um script ali bem montado, ali tentando pegar algumas falhas e, principalmente, tentando desqualificar o delator. Esse delator que esteve no Palácio do Jaburu, onde o presidente Michel Temer reside, e que gravou à noite, numa reunião reservada, fora de agenda, que gravou o presidente Michel Temer. Tenta ali mostrar falhas ali, de que poderia ter, inclusive, uma edição do áudio. Então, você tem, inclusive, uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, outra do jornal Estado de São Paulo, que mostra que teve edição no áudio, ou seja, que o áudio não está na íntegra, mas que as partes fundamentais, esse teor fundamental do áudio, esse não houve qualquer tipo de alteração ou mixagem ou qualquer tipo de edição. Então, tanto que o Temer, no próprio pronunciamento que ele faz no dia de hoje, Elô e Beth, ele vai, inclusive, colocando pontos e não rebatendo pontos
da conversa, dando a sua interpretação, mas não negando esses trechos da conversa. Camarote, muito obrigada pelos esclarecimentos e a gente continua com você ainda, né? Porque a gente acompanha nessa edição das 6 da tarde essa repercussão diante do segundo pronunciamento do presidente Michel Temer.